Olá, queridos amigos, queridas amigas, muito boa tarde para todos nós. Estamos no ar em mais um programa Força do Espiritismo, através da nossa rede, a Web Rádio Amigo Espiritual, a FEB TV, a Web Rádio Fraternidade, claro, o Espiritismo.net, a Rádio Espírita Esperança e a TV CERJ. Hoje nós teremos um programa especial com um amigo muito querido e um tema igualmente muito caro aos nossos corações, mas também à nossa doutrina. Tudo bem, Cris? Boa tarde. Quem iremos receber hoje? Tiago, olha, a gente já está vendo ele aí, o grande amigo Rafael Siqueira. Rafael, tudo bem, meu amigo? Tudo ótimo, é um prazer estar com vocês. Eu já cumprimento todos aqueles que estão conosco pelas mais diversas redes sociais. Exatamente. O Rafael hoje vai nos trazer um tema de alta relevância, talvez o tema que tenha mais relevância dentre todos, né? Ele vai nos ofertar reflexões acerca do nosso compromisso com Jesus. Será que temos algum compromisso com ele? Certamente nós vamos ter certeza dessa resposta após a explanação do Rafael. Então, Rafael, sinta-se à vontade, eu te entrego a palavra. Nós teremos esse primeiro momento aí de explanação sua, né, em torno aí de meia hora, e depois a gente está, nesse meio tempo, nos bastidores, compilando a participação do público, e a gente volta para um segundo tempo, num processo de bate-papo. Então, Rafael, meu amigo, contigo a palavra. Meus caros amigos, minhas queridas amigas, Tiago, Cris, todos aqueles que nos ouvem pelas mais diversas redes sociais, é sempre uma alegria me dirigir a cada um de vocês. Eu rogo ao amigo Jesus que nos guarde e nos mantenha em sua paz. Um dia, uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir. Caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. E perguntou-me no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Esta é uma canção do saudoso Padre Zezinho, que ainda hoje ministra as suas homilias, a sua tarefa na Igreja Católica Apostólica Romana. Mas quis começar com essa canção porque ele, por certo, deve ter lido a questão 625 do Livro dos Espíritos. Porque quando Kardec indaga aos imortais qual o tipo mais perfeito que Deus nos enviou para ser nosso modelo e nosso guia, a resposta foi Jesus. Ou seja, o Padre Zezinho coloca para cada um de nós Jesus como sendo o modelo da nossa felicidade. Se nós conseguíssemos pensar como Jesus, viver como Jesus e amar como Jesus, nós conseguiríamos entrever as nossas atividades no mundo e ser feliz. E fazendo uma ponte com a questão 625 do Livro dos Espíritos, nós sabemos que Jesus é o nosso modelo e o nosso guia. Se é o nosso modelo, é para nós o copiarmos. Se é o nosso guia, é para nós o seguirmos. Então, Jesus é, nos dias de hoje, o grande protótipo da nossa felicidade. O grande protótipo de como nós vivermos no mundo e angariarmos a paz. E angariarmos uma forma segura de viver no mundo, apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as dores, seguindo em frente sem perder a fé. Nesta tarde tão bonita de domingo, quando já sentimos as vibrações do Natal, é sobre Jesus que queremos falar. É sobre os compromissos que nós temos com o amigo celeste. Lembrando que o aniversariante do mês, ele espera cada um de nós na sua proposta, no seu evangelho, e que nós tenhamos com ele alguns compromissos que serão a tônica das nossas considerações nessa tarde. Eu quero começar estabelecendo que este mês do Natal não é apenas o mês da troca dos presentes. É bem certo que nós já estamos pensando naquilo que vamos dar, naquilo que vamos receber, mas o mês de dezembro é tempo de pensar em Jesus.
É tempo de pensar na sua proposta nas nossas vidas. É bem certo que muitos de nós já estamos pensando nas iguarias da ceia natalina. E eu gosto. Eu admito que eu gosto dos panetones, eu gosto das rabanadas, e muitos devem estar pensando no peru, no chester e nos vários outros quitutes que nos aguardam do dia 24 para o dia 25. Mas o Natal não é apenas a festa das comilanças, das bebedeiras e das trocas dos presentes. O Natal é tempo de pensarmos em Jesus, de nos ligarmos a Ele e de procurar saber como viver de acordo com o seu Evangelho. Como ressignificar os nossos passos no mundo em transição. No mundo que apresenta tantos problemas que são aprendizados para cada um de nós. E eu quero destacar 5 compromissos para que nós, em pensando no Natal, em vivendo Jesus nos nossos dias, possamos nos ligar a Ele de uma forma mais decisiva, assumindo os compromissos de sermos pessoas melhores no mundo, de acolhermos a doutrina espírita, que é a chave para entendermos Jesus. E o primeiro compromisso é amor. Nós estamos no mundo por um compromisso de amor. E foi Jesus, quando narrou no seu evangelho, nas palavras de João, capítulo 15, versículo 12, o meu mandamento é este, que vocês vos amem como eu vos tenho amado. Notem, Jesus deixou para nós um compromisso, deixou para nós uma divisa, o amor entre as pessoas, o amor por nós mesmos, o amor para com Deus, Criador de todas as coisas. Mas eu tenho algo a considerar nesta tarde em que falamos dos compromissos, porque Moisés também já falava do amor. Vamos lá? Vamos volver ao Antigo Testamento, porque quando lemos no livro do Deuteronômio, que se encontra na Torá, Torá quer dizer a lei, capítulo 6, versículo 5, Moisés escreve: amarás ao teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Ou seja, Moisés também nos recomendou o amor a Deus. E igualmente no livro do Levítico, capítulo 19, versículo 18, Moisés assim escreveu: amarás ao teu próximo como a você mesmo. Então, o amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a nós mesmos, o alto amor, já foi preconizado por Moisés. Qual a diferença do ensino de Jesus? O que Jesus nos trouxe de novo? O que Jesus quis ressignificar quando veio ter conosco para nos trazer uma proposta de paz? Precisamos ir até o Sermão da Montanha, que se encontra lá em Mateus, capítulo 5, versículos 43 e 44, quando ele diz assim: ouvistes dizer que devereis amar os vossos amigos e odiar os vossos inimigos. Mas eu tenho uma proposta diferente, porque eu recomendo: amai os vossos inimigos. Fazei o bem por aqueles que vos perseguem e caluniam, e orai por todos que ainda são aqueles que vos querem mal. Ou seja, aderindo à proposta de amor que já foi trazida por Moisés, Jesus traz algo novo e nos traz o verbo no imperativo, porque ele nos manda, nos recomenda amar os nossos inimigos. Então, o primeiro compromisso que estabelecemos com Jesus e que devemos pensar por ocasião do Natal: quem são os nossos inimigos? Quem são aquelas pessoas que muitas vezes eu ando às turras com ela? Quem são aquelas pessoas que às vezes não é meu inimigo das vias de fato, mas exacerbando o conceito de inimigo, são aquelas pessoas que eu não tolero, aquelas pessoas que eu tenho dificuldade por conviver, aquelas pessoas que eu risquei da minha agenda, aquelas pessoas que quando eu estou do mesmo lado da rua e ela vem na minha direção, eu quero atravessar para o outro lado da rua. Porque hoje inimigos as pessoas consideram de uma forma ampliada. Observem se hoje nós não consideramos nossos inimigos quem torce por um time diferente do nosso. Ou seja, aqui no Rio de Janeiro, se eu sou Flamengo, eu costumo considerar o meu inimigo
quem torce para o Vasco. E vejamos que, se eu voto na esquerda ou na direita, eu costumo considerar o meu inimigo quem vota diferente de mim. Se eu estou na proposta de uma crença reformada, protestante, seja em qualquer denominação, eu costumo considerar meu inimigo quem é espírita, quem é do candomblé, quem é da Igreja Católica. Se eu sou alguém que tenho uma visão socialista do mundo ou capitalista, eu costumo achar que é meu inimigo aquele que tem uma visão, uma proposta de vida que é diferente da minha. E diz a Organização das Nações Unidas que as maiores guerras que se fazem no mundo hoje são por conta da religião. Os homens ainda se atritam, os homens ainda brigam pela cor da sua pele, por não se tolerarem, porque têm diferente cor da pele, nascem os racismos, as intolerâncias, pessoas que não conseguem conviver porque têm diferentes formas de ver o mundo, diferentes opiniões sobre fatos da sociedade. E qual foi a proposta de Jesus? Amai os vossos inimigos. Não considere as pessoas adversárias porque pensam diferente de vocês. Aprendam a tolerar, a respeitar o diferente. Não dividam o mundo em grupos. E quem nos diz isso, interpretando a palavra de Jesus, é o benfeitor Emmanuel, na lição 36 do livro Vinha de Luz, quando ele intitula sua mensagem com sectarismo, nos dizendo que hoje nós fazemos seitas, grupos, e de um lado temos o grupo da esquerda, do outro lado o grupo da direita. De um lado temos o grupo dos protestantes, do outro lado temos o grupo dos católicos, e nós vamos criando muros de intolerância, muros de brigas sem fim. Qual é a proposta? Derrubar os muros e construir pontes. Olhar para o ser humano por aquilo que ele representa, por aquilo que ele é, e não pelas suas convicções, não pela sua forma de ver o mundo, porque Jesus nos disse no Evangelho de Lucas, capítulo 15, que todos nós somos ovelhas do seu rebanho. E ele não afastaria nenhuma pela cor da sua pele, pela sua religião, pela sua opção sexual, pelo seu credo ou por qualquer outra forma de enxergar o mundo. Quem faz isso somos nós. Quem nos agride por convicções somos nós. Então, o amor preconizado por Jesus é o amor que a gente consegue estabelecer curvas de ternura pelas outras pessoas. Porque para conviver não é preciso pensar igual, pensar da mesma forma. Prova disso é que, às vezes, nós estamos 30 anos num relacionamento e nós convivemos com o nosso cônjuge. Temos pensamentos diferentes, mas conseguimos convergir naquilo que é comum, respeitar naquilo que pensamos diferente. Então, a proposta é essa. Nós não vamos uniformizar as pessoas, porque as pessoas são diferentes, cada uma está no seu estágio de crescimento, de maturidade espiritual. A proposta do amor que nos foi deixada por Jesus é a proposta de nós nos respeitarmos, olharmos uns para os outros pelos seus valores, pelo potencial humano que representam e deixarem de brigar o tempo inteiro por política, por questões de religiosidade, por questões que são acessórias, nos esquecendo do principal. O principal é amar, olhar para o outro como um ser humano. Há um grande pensador francês, um religioso, um filósofo, Teilhard de Chardin, que nos diz: para o alto, tudo converge. Converge no sentido do amor, no sentido da tolerância, no sentido do respeito. Quando nós ligamos a televisão e vemos que as pessoas fazem guerras, criam discussões, criam grupos, ou seja, estão divergindo tanto, é sinal que ainda nós não entendemos a proposta de Jesus, que é a proposta do amor sem esperar nada em troca, do amor sem olhar rótulos, mas do amor que vai na essência. Esse é, então, o nosso primeiro compromisso com Jesus, amar o ser humano, independente das suas convicções, independente dos seus atributos. O nosso segundo compromisso com Jesus, por ocasião do Natal, é o compromisso do
Perdonare, do latim, do perdoar. Porque quando Simão Pedro foi ter com Jesus e buscando um texto do Velho Testamento, um texto do Gênesis, mestre, quantas vezes eu devo perdoar aqueles que me ofendem? Isso está lá em Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22. E ele, se lembrando de Caim, que matou Abel, e que no texto do Gênesis 4 deveria ser vingado 7 vezes, ele pergunta a Jesus: devo perdoar 7 vezes? Ao que Jesus lhe responde: não te digo 7 vezes, mas te respondo 70 vezes 7. Porque a 7ª geração após Caim, que era Lameque, não só matou um homem, mas matou um menino. E dizia as tradições hebraicas que Lameque, ao contrário de Caim, que deveria ser vingado 7 vezes, deveria ser vingado 70 vezes 7. Então Jesus responde a Simão Pedro, ressignificando a proposta da vingança do Velho Testamento, ressignificando a proposta do ódio do Velho Testamento, do dente por dente, do olho por olho, e dizendo a Simão Pedro: não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7, que é uma expressão idiomática do hebraico que quer dizer infinitas vezes. Todas as vezes que alguém te agredir, perdoe. Porque o perdão é libertador. Porque o perdão traz saúde. Porque o perdão não é bom para aquele que é perdoado. Ele é bom para aquele que perdoa. Há uma escritora gospel norte-americana chamada Stormy O'Martian. É uma verdadeira best-seller. E uma vez ela cunhou uma frase que eu admiro muito a sua forma de escrever. Porque ela assim disse: o perdão não faz a outra pessoa correta. O perdão nos faz livres. Então, o segundo compromisso que nós temos com Jesus é perdoar. Perdoar indistintamente, perdoar sempre. Não apenas 490 vezes, porque a proposta de Jesus é o perdão infinito. E vejo muitos espíritas achando que a nossa proposta é apenas ofertar o perdão. Mas também nós devemos pedir o perdão, porque nós erramos muitas vezes. Nós agredimos as outras pessoas e às vezes nem nos damos conta. Nós, muitas vezes, agimos de forma equivocada. E eu me cito como próprio exemplo, porque às vezes dentro do meu lar, onde moramos eu, minha esposa e minha pequenina filhota Clara, de 2 anos, eu, sem saber, sem me dar conta, eu agrido a minha esposa com palavras, com gestos, mas eu, caindo em mim mesmo, não deixo passar uma noite sequer. Deito na cama e antes de nós dormirmos, eu costumo dizer: Gabi, eu te amo. Porque dizendo eu te amo, eu já amanso a esposa. E depois, me perdoe, eu fui grosseiro com você. Eu agi de uma forma que eu não deveria, porque o perdão nos alivia. E hoje a ciência vem dizendo que quem não perdoa, essa carga tóxica vai ganhando o nosso organismo físico, o nosso organismo somático e desenvolvendo doenças, desenvolvendo cânceres, desenvolvendo problemas no estômago. Tem muitas pessoas que desenvolvem gastrites, úlceras, porque guardam ressentimento. E há um escritor inglês, William Shakespeare, um grande romancista, há uma frase atribuída a ele, em que ele diz assim, que guardar ressentimento é tal qual ingerir veneno e esperar que a outra pessoa morra. Em verdade, meus amigos, quando nós guardamos mágoa, quando nós guardamos ressentimento, nós é que vamos adoecendo. A outra pessoa, ela cumprirá com os seus desatinos perante a lei de causa e efeito. Quando nós perdoamos, nós é que nos libertamos. Nós é que angariamos paz, saúde e alegria de viver. Mas muitos poderiam dizer assim: ah, Rafael, eu não consigo. Ah, Rafael, mas é tão difícil. Ah, Rafael, mas eu não consigo esquecer. Bom, mas perdoar não é um fenômeno de esquecimento. Esquecimento tem a ver com memória. Quando estamos esquecendo, talvez já estejamos sendo visitados pelo primo alemão, o Alzheimer. Perdoar é procurar lembrar, porque nós vamos lembrar sem mágoa. Fazer aquele exercício de desculpar a pessoa, porque ninguém tem culpa de nada que nos acontece.
tudo que nos acontece é para o nosso bem, é para o nosso alevantamento moral, é para testar a nossa fidelidade a Jesus. Perdoar é desenvolver a empatia pela outra pessoa, porque se ela agiu daquela forma, ela teve um motivo. Quando olhamos para outra pessoa, meus amigos, nós estamos vendo um retrato. E muitas vezes julgamos por aquele retrato, mas aquela pessoa teve um antes. Aquela pessoa terá um depois. E nós não sabemos o antes. Nós não sabemos como foi a vida dela, quais motivos a levaram a agir daquela forma. Então façamos esse exercício da empatia, porque ela teve os seus motivos, tal qual eu tenho os meus, e muitas vezes eu ajo com violência, muitas vezes eu ajo de uma maneira assodada, agressiva. Quando eu costumo fazer esse exercício da empatia, o exercício do perdão fica mais fácil. E, por fim, ir exercitando, lembrar e diluindo a mágoa, ir diluindo o ressentimento, até chegar naquele padrão Chico Xavier. Quando uma pessoa foi ter com Chico Xavier, ele perguntou: Chico, você me perdoa? E ele, no seu jeito mineiro, no seu jeito matreiro, disse: eu não te perdoo. Mas como assim? Você é o amor em pessoa e não me perdoa? Olha, minha irmã, eu sequer me senti ofendido, então eu não tenho nem por que te perdoar. Terceiro compromisso com Jesus: desapegar-nos dos bens materiais. Porque esse momento que nós estamos vivendo, o momento da pandemia do coronavírus, o momento do recolhimento dentro dos nossos lares, talvez seja a hora propícia de nós repensarmos a nossa espiritualidade. Porque bastou um pequenino vírus, invisível a olho humano, para que nós nos dessemos conta de que o nosso valor não está naquilo que nós temos, porque o que nós temos, nós podemos perder. Nós perdemos dinheiro, nós perdemos status, nós perdemos recursos na bolsa, recursos na caderneta de poupança, mas o que nós somos, a amizade do Tiago, a amizade do Jajá, o bem que nós fazemos, tudo aquilo que nós servimos às outras pessoas, o conhecimento que nós adquirimos, as leituras da obra de Leon Denis, isso nós não perdemos nunca. Então, quais são os nossos valores? Aquilo que nós temos ou aquilo que nós somos? Porque quando valorizamos aquilo que nós temos, diz a benfeitora Joana de Ângeles, que nós nos assemelhamos à pessoa que tem sede e busca dessedentar-se tomando água do mar. Como a água é salgada, a gente bebe e tem cada vez mais sede. E como não se dessedenta, vem o vazio existencial. Vem as ansiedades, vem as depressões. Mas quando eu valorizo o que eu sou, busco me desapegar dos bens materiais, vem vírus, vem tempestades, vem quarentenas, vem dores, mas eu nada temo, porque eu sei que Jesus está ao meu lado. Eu sei que se algo acontecer com o corpo físico, eu vou desencarnar e volto para o verdadeiro lar. Eu sei que eu não perco as pessoas. Perder, eu perco um livro. Perder, eu perco um celular. Eu me separo temporariamente delas. Então, lá no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus nos diz: buscai primeiro o reino dos céus e toda a sua glória e toda a sua justiça, e o resto ser-vos-á acrescentado. Notem, Jesus nos recomendou: buscai primeiro. Ele não nos mandou buscai tão somente, porque quando estamos no mundo, ainda precisamos dos bens materiais. Temos contas por pagar, eu tenho que comprar o leite da mamadeira da minha filha, mas eu não posso achar que as coisas são mais importantes, porque não são. Eu posso ter as coisas, mas não posso deixar que as coisas me tenham, porque quando as coisas me têm, eu começo a perder o sentido existencial. Quarto compromisso com Jesus, e esse eu leio todos os dias. Esse é uma verdadeira profissão de fé da minha vida. Combate a hipocrisia. Porque quando olhamos lá em Mateus, capítulo 15, versículo 8, algumas citações eu tenho que olhar na colinha, porque a gente não decora todos. Jesus nos diz assim: muitos dos homens ainda me honram com os lábios, mas mantêm o coração distante de mim. Isso é sério,
porque Jesus não espera de nós compromisso com os lábios, não espera de nós os louvores dentro da casa espírita, do grupo religioso, mas espera de nós atitudes, espera de nós ação. O Espiritismo nos traz um compromisso com a conduta, não um compromisso com a crença. E nos diz o benfeitor Emmanuel, logo na lição introdutória do seu notável livro Caminho, Verdade e Vida, que nós muitas vezes temos nos perdido por louvar Jesus nos templos religiosos e esquecer dele no templo comum, que é a sociedade, que é a nossa família, que é o nosso ambiente de trabalho. Então, o nosso maior desafio dos dias atuais é conseguir ser aderente naquilo que eu falo com aquilo que eu faço. Porque aí nós estamos, de fato, colocando o nosso coração a serviço de Jesus. Porque eu digo uma coisa para vocês: decorar o Evangelho, decorar as lições do Livro dos Espíritos, decorar as propostas das obras básicas, da Torá, dos livros sagrados, é fácil. Basta ser um bom memorizador, fazer um curso de oratória e vir fazer palestras. O difícil é viver. Viver dentro do lar, viver na sociedade, viver com um parente difícil, exercitar a nossa paciência, a nossa fé nos dias da pandemia, nos dias em que todos reclamam, nos dias em que a calúnia toma conta do mundo, nos dias em que as pessoas brigam pelas mais comezinhas situações. Mas é aí que somos o sal da terra. É aí que nós nos fazemos a luz do mundo. E diz um brocardo oriental que é melhor acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão. Porque muitos cristãos dos dias de hoje amaldiçoam a escuridão. Estão reclamando, estão apontando o dedo em riste para outras pessoas, quando nós podemos fazer a nossa parte. Ser tal qual o pequeno beija-flor que está lá tomando das gotículas de água e apagar o incêndio. Mas o elefante, com aquela tromba enorme que podia fazer muita coisa, mas era hipócrita, disse assim para o beija-flor: olha, você acha que vai conseguir fazer alguma coisa apenas com essas gotículas que você recolhe e leva para apagar o incêndio? E o beija-flor: seu elefante, se eu tivesse uma tromba grande igual a sua, que muitas vezes só serve para falar, eu poderia fazer mais. Mas com o meu pequeno bico, eu estou fazendo a minha parte. Então, combatamos em nós a hipocrisia. Falemos menos e hajamos mais. Esse talvez seja o meu maior desafio, e por isso eu falo no pronome nós, porque eu me insiro. As primeiras orelhas, os ouvidos que ouvem, são os meus. E o quinto compromisso que nós temos com Jesus é aquele estabelecido lá em Marcos, capítulo 10, versículo 45. Quando Jesus fala para seus discípulos: olha, vocês me chamam de mestre, e mestre foi o único título que Jesus aceitou. Eu sou o vosso mestre, bom é somente Deus. Mas eu não vim ao mundo para ser servido, eu vim ao mundo para servir. Essa nossa maior divisa, não por outra razão, Allan Kardec estabeleceu como máxima da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação, e não fora do espiritismo, porque o evangelho de Jesus é uma proposta de serviço ao bem. E aí nós nos perguntamos, por ocasião do Natal: como eu estou no serviço do bem? Onde os meus braços podem servir mais? Onde a minha voz pode ser útil a alguns corações? Ah, Rafael, mas eu não sou orador espírita. Mas pode falar com alguém pelo telefone. Pode falar com um familiar que você não pode visitar. Pode fazer o atendimento fraterno que não está podendo ser feito fisicamente na casa espírita. Ah, Rafael, mas eu não consigo sair de dentro de casa. Mas tem as redes sociais. Lance poesias, lance músicas, faça tal qual o Espiritismo.net, que tem sido esse divulgador de luz a tantos corações ressequidos pelas dores. Não há ninguém tão pobre que não tenha nada para dar, nem ninguém tão rico que não tenha nada para receber. Eu gosto muito de uma poetisa chilena que nos diz, Prêmio Nobel de Literatura, que nos diz que a natureza é todo um serviço. Serve a nuvem, serve o vento, serve o ar. Gabriela Mistral, dizendo que também nós, que estamos inseridos nessa grande natureza, devemos servir.
sem perguntar até quando, sem pretextar qualquer tipo de recompensa. E nós, então, estabelecendo esse compromisso com Jesus, devemos perguntar, tal qual Saulo, que se fez Paulo no caminho de Damasco: Senhor, o que queres que eu faça? É Natal mais uma vez, quando o mundo ainda estremece diante do ano de 2020. Muitos querem cancelar o ano, mas eu te agradeço. E eu aproveito toda essa oportunidade para pensar nesses 5 compromissos. O compromisso de amar, o compromisso de perdoar, o compromisso de me desapegar das coisas, o compromisso de combater em mim a hipocrisia, mas, sobretudo, o compromisso de servir. Onde eu posso ser útil, onde eu posso trabalhar mais. E, por certo, várias possibilidades surgirão ao encontro do meu olhar, porque diz o Espírito André Luiz que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. E há um remendo que José Raul Teixeira, o nosso grande amigo da Sociedade Espírita Fraternidade, um dia fez. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece aos seus olhos, porque, em verdade, o trabalho sempre esteve ali. Nós é que não estávamos enxergando. Porque quanto mais trabalhamos no bem, quanto mais servimos, mais o Natal se processa nos dias da nossa existência. Porque Natal não é apenas o dia 25 de dezembro, Natal são todos os dias, desde o dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. Então, assumamos esses 5 compromissos, assumamos o compromisso com a vida digna, a vida de paz, essa vida de entrega que nos trará a saúde, a alegria e a paz de viver. Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a sua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo Nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, o coronavírus, estes chacais destruidores, que destroem tudo na terra, espalhando luta e dor. Há gemidos de aflição. Já não há mais primaveras, criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Um Feliz Natal, um grande beijo e vamos para as perguntas. Se eu não souber responder, ou a Cris ou o Tiago respondem. Meu querido Rafael, muito bom, muito bom. Meu amigo, então vamos lá. Eu tenho aqui uma questão sobre o primeiro compromisso, né? O amor. Rafael, a gente sabe que o mundo ele está desafiador, né? E aí eu começo com a provocação que é a seguinte: é o homem que está precisando do amor ou é o amor que precisa do homem, né? O que vem primeiro nisso? E quais são os desafios, porque eu acho que cada tempo ele coloca um desafio frente a alguma virtude. No caso do amor, qual é hoje o grande desafio para seguirmos e insistirmos no amor? O amor é o grande compromisso de cada um de nós. Diz o Espírito Joana de Ângeles que o amor é o élan, é o laço que nos liga até o Criador. O amor está presente desde o pequeno movimento das galáxias até o sol que se coloca todos os dias, o nosso movimento entre as pessoas. Tudo o que acontece no mundo acontece por um movimento do amor. Então, você me pergunta se somos nós que precisamos do amor ou o amor que precisa de nós. Sendo o amor um atributo de Deus, conforme o apóstolo João colocou para a gente lá na sua primeira epístola, que quando os homens não sabem amar, eles ainda não compreenderam Deus, porque Deus é amor, eu responderia para você, meu amigo Tiago, que somos nós que precisamos aprender a amar. Mas quando olhamos aquelas palavras do grego, porque o amor tem muitas concepções, nós temos aquele amor eros, que é o amor carnal, que é o amor
que nos liga às outras pessoas, que é uma espécie importante de amor. Nós temos o amor philos, que é o amor fraternidade, que é o amor que nos ensina a ser irmãos uns das outras pessoas. Mas o amor, conforme nos trouxe Jesus, o amor enquanto proposta divina, é o amor ágape. É um amor que nós estamos nos encaminhando para entender, porque é a proposta pela qual Deus nos criou, Deus nos mantém, Deus nos sustenta e Deus governa toda a criação. Então, nós é que precisamos do amor. Nós é que precisamos, a cada instante, ir cultivando esse amor no imo de nossas almas. Porque quando aprendemos a amar, nós entendemos Deus, nós nos tornamos homens de bem, nós passamos a andar no mundo sem tantas queixas, sem tantas indagações, compreendendo desde as pequenas coisas da criação até as maiores coisas da criação. Então, o nosso maior compromisso é buscar a cada vez mais compreender esse amor, exercitar esse amor, porque esse amor nos liga a Deus. Ótimo. Rafael, a gente tem uma pergunta aqui de um querido amigo também, Eduardo Araújo, lá da Rádio Rio de Janeiro, a quem a gente manda um grande abraço. E ele quer te perguntar o seguinte: qual a nossa maior dificuldade em assumir um compromisso com Jesus? Por que é difícil esse comprometimento, Rafael? Meu amigo Eduardo Araújo, eu quero dizer para você o seguinte, Eduardo, eu sou seu fã, registre isso. Eu quero que Jesus abençoe os trabalhos da nossa querida Rádio Rio de Janeiro, a Rádio Fraternidade, a Rádio Esperança, a rádio que chega nos mais variados corações, desde o pequeno radinho de pilha até as vias da rede social. Qual a nossa maior dificuldade em assumir compromisso com Jesus? É porque nós queremos que Jesus venha até nós. Nós queremos construir Jesus à nossa feição, ao invés de nós irmos até Jesus. Então, nós vamos formatando o Cristo de acordo com as coisas do mundo. E eu, agora que já estou no bate-papo, eu me permito fazer algumas considerações que eu não quero aqui entrar em qualquer tipo de contenda ou em qualquer tipo de assunto espinhoso. Mas vejamos, muitas pessoas no mundo hoje querem construir um Jesus e defender o porte de armas. Ou seja, eu não estou defendendo Jesus, eu estou defendendo o meu ponto de vista. Porque Jesus, quando nos diz, em João capítulo 15, versículo 12, ele nos diz: o meu mandamento é que vocês vos amem uns aos outros, e não que vocês vos armem uns contra os outros. Então as pessoas querem trazer Jesus para os seus pontos de vista. E como muitas vezes não conseguem ir até Jesus, então fica aquela dificuldade nossa. Nós queremos materializar Jesus. Outras tantas pessoas começam a construir Jesus conforme pensamentos temporários das suas crenças. Pensamentos que muitas vezes não estão de acordo com os textos sagrados. Esse ano eu vi uma imagem que muito me deixou entristecido. Porque um presidente, eu posso dizer que não foi o presidente do Brasil, foi o presidente dos Estados Unidos. Ele pediu à tropa nacional para que partisse para cima de vários manifestantes que estavam pelas ruas de Washington defendendo o movimento do Black Lives Matter, que defendia por uma igualdade racial, defendia para que as pessoas não fossem julgadas pela cor da sua pele, e ele vai em cima, lei e ordem, bate em quem for preciso. E imediatamente depois ele toma de uma Bíblia e vai para frente de uma igreja como se ele estivesse com Jesus. Então nós vamos trazendo Jesus para as nossas questões, para os nossos pontos de vista, ao invés de nós irmos até Jesus. Porque Jesus perdoou as pessoas, porque Jesus não fez distinção. Ele esteve com 2 ladrões no momento da crucificação. Ele perdoou a mulher adúltera, ele esteve no meio das prostitutas, ele chamou para ser seu discípulo um cobrador de impostos. Então muitas pessoas querem um Cristo que seja segregador, preconceituoso, mas Jesus não estabeleceu qualquer tipo de preconceito. Jesus não estabeleceu uma religião que fosse maior ou melhor do que a outra. Então o que nós fazemos no mundo é criar uma religião para a gente. É criar um Jesus ao nosso modo de pensar,
ao invés de nós irmos até ele. Então, meu amigo Eduardo, eu acho que talvez seja essa a nossa grande dificuldade. E se nós trouxéssemos isso dentro para os nossos arraiais espíritas, seria eu querendo criar um espiritismo segundo o Rafael, segundo o meu ponto de vista, e não segundo Kardec. E não segundo uma fidelidade que eu devo ter a Kardec, a Denis, a Camille Flammarion, aqueles que vieram antes de mim. Então, qual é a proposta? Eu ir até Jesus. Porque Jesus nos falava de amor, sem distinção. Jesus nos falava de perdão. E nós hoje, eu não levo desaforo para casa. Não pisa no meu pé, não. Eu dou um boi para não entrar numa briga e dou uma boiada para não sair. Mas Jesus foi escarnecido. Jesus foi tripudiado no Monte da Caveira e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então a dificuldade está em nós. E muitas vezes nós não vamos e queremos formatar um Jesus com as nossas idiosincrasias. Então, por ocasião do Natal, que nós possamos fazer aquele exercício do precursor João Batista. É preciso que eu diminua. É preciso que eu renegue aquilo que eu acho que é certo, para que o Cristo cresça em mim. É preciso que eu faça tal qual Francisco de Assis, que no alto do monte Alverne, em Assis, ele dizia: Pai, que se cumpra em minha vida conforme a vontade do Cristo, porque eu não sei se a minha vontade é uma vontade que trará boas coisas para a minha vida. Porque quando nós nos curvarmos a Jesus e não querermos curvarmos Jesus à nossa vontade, eu acho que nós seremos melhores cristãos. Cristãos que não julgam, mas cristãos que, sobretudo, amam. Rafael, meu amigo, o quinto compromisso, né, servir, sem dúvida nenhuma, um desafio. Dentro até mesmo do entendimento do que estamos fazendo e realizando, ou seja, servindo, né? E eu gostaria de fazer uma provocação no seguinte sentido: como de fato servir Jesus e não a servir aos nossos interesses pessoais? Porque muitas das vezes, no trabalho espírita, né, no trabalho ao próximo, enfim, nós encontramos determinadas situações que também atendem o nosso interesse. E muitas das vezes vem aí as vaidades, o orgulho, né, os vícios que naturalmente todos nós temos. Mas como escapar dessa situação e, de fato, encontrar os desígnios divinos em nós para que possamos servir ao Cristo e não aos nossos próprios interesses? Eu acho, meu amigo Tiago, minha amiga Cris, que o Espiritismo nos dá todos os subsídios para que a gente possa encontrar Jesus descrucificado. Encontrar Jesus fora das seitas, fora das idiosincrasias, para cultuá-lo no nosso coração e servi-lo através das nossas atitudes. Como servir Jesus sem servir a nós mesmos? Kardec fez essa pergunta aos imortais. Quando, na questão 893 do Livro dos Espíritos, ele indaga aos imortais: qual a mais meritória de todas as virtudes? Olha a profundidade da pergunta de Kardec. E a resposta se dá do seguinte sentido: toda virtude, ela é meritória, mas a supremacia da virtude está quando renunciamos o interesse pessoal em prol do interesse coletivo. Quando nós conseguimos assentar o nosso modo de agir na mais lídima caridade. Ou seja, meu amigo Tiago, observar o que eu estou fazendo. E quem nos recomenda isso é o benfeitor Camilo. Observe os seus atos. Agora pense, qual é o móvel das suas atitudes? Onde você quer chegar com as suas atitudes? Porque se eu estou fazendo alguma coisa pela minha projeção, para receber os aplausos, para receber seguidores nas redes sociais, para que a minha fala repercuta e eu receba outros convites, para que eu me projete, quando na verdade eu sou apenas o mensageiro, o medianeiro, eu estou projetando a mim mesmo. Eu estou deixando de servir a Jesus para servir a César, a Mamon. E nos diz Jesus que não se pode servir a Deus e a Mamon. E Mamon aqui é um deus da mitologia grega, que quer dizer o dinheiro, mas nós podemos elastecer esse conceito para dizer o mundo.
nós estamos servindo o mundo, nós estamos servindo a nós mesmos. Como fazer, então, a distinção? Meditando sobre aquilo que nós estamos fazendo, se existe ali interesse pessoal, se existe ali vaidade, ainda que uma vaidade escamoteada, ainda que uma vaidade que eu não consiga enxergar, é melhor que eu abstenha. É melhor que eu haja quando eu tenha a certeza de que o móvel das minhas atitudes esteja sendo o altar de Jesus, o serviço por Jesus, com Jesus e pelo seu evangelho. Mas muitos poderiam dizer assim: Rafael, mas não é ideal que eu faça algo, ainda que tenha alguns laivos de vaidade? Sim. Nós estamos fazendo muitas coisas e ainda projetando a nós mesmos, mas que nós saibamos fazer esse exercício de autoconhecimento, para que cada vez mais a gente vá se diminuindo na proposta de João Batista, para que um dia nós possamos dizer, tal qual Paulo, na sua epístola aos Gálatas: já não sou eu quem vive, mas o Cristo vive em mim. Que na concepção de Gurdjieff, o mestre russo, acoplado na psicologia de Joana de Ângeles, é quando nós deixarmos a consciência de sono e passarmos a consciência da transcendência do eu, a consciência de quem deixa de rodear ao redor do próprio umbigo para ver as outras pessoas, para ver a sociedade, para enxergar Deus em tudo e em todos. Ligando meu microfone aqui, que eu sempre esqueço. Rafael, queria fazer aqui uma convergência de reflexão, amarrando duas coisas. Você falou e sublinhou muito a questão do sectarismo, que é realmente, hoje em dia, uma grande ameaça à nossa lide religiosa, né? O nosso exercício, o nosso trabalho em termos de religiosidade. E também estamos falando, a partir da provocação do Tiago, daquela oferta servidora desinteressada. Isso me fez lembrar uma parábola que acaba por juntar esses dois aspectos, que é justamente a parábola do bom samaritano, né? E é muito curioso, quando a gente estuda essa parábola, perceber por que o nosso mestre Jesus elegeu exatamente na parábola um samaritano para representar aquela atitude esperada por todo cristão. Porque a gente sabe que os samaritanos tinham ali com os judeus, né, uma posição meio que antagônica, e isso era recíproco. Quer dizer, os samaritanos não eram bem vistos pelos judeus. Então, justamente, é curioso porque o mestre pega essa figura e coloca essa figura como exemplo de um bom servidor. Então, Rafael, juntando isso, né, a proposta de você ser bom servidor sem a espera de um reconhecimento, como é que a gente pode fazer na nossa lida dentro do movimento espírita, né, e das ações caritativas, para a gente conseguir frear um pouquinho aquela necessidade nossa, que é quase que natural, porém não normal, de reconhecimento? É muito legal, Cris, quando você cita a parábola do bom samaritano, porque Jesus estava falando para um doutor da lei, alguém que tinha os lauréis do mundo, alguém que fazia parte do Sinédrio, aqueles 72 homens que tinham o poder legislativo, o poder judiciário e tinham o poder religioso. E ele vai perguntar a Jesus o que ele poderia fazer para ganhar a vida eterna. E Jesus propõe uma parábola, propõe uma simbologia de um homem que cai no meio do caminho e por ali passa um sacerdote, ou seja, se é um sacerdote, ou está saindo do templo, ou está indo para o templo. Ou seja, alguém que tenha religião nos lábios, porque se tivesse no coração, teria socorrido aquele que estava à margem do caminho. Depois passa um levita filho da tribo de Levi, uma das 12 tribos de Israel. E os levitas é aqueles que serviam no templo de Jerusalém, ou seja, tinham trabalhos religiosos. E ele pensou assim, puxa, se o meu sacerdote, porque os levitas servem os sacerdotes, não ajudou, sou eu que vou ajudar, ou seja, é o tipo da pessoa que não age de vontade própria, ele age mirando em outras pessoas. Somos nós que fazemos
por outros que fazem. Sou eu quando me miro em médiuns, em oradores, e deixo daquele exercício da lógica, do bom senso, que nos é recomendado por Kardec. Mas vem um terceiro, que é um samaritano. E o samaritano, dentro de questões históricas, era inimigo dos judeus, ou seja, um judeu, um doutor da lei, perguntando, um samaritano foi lá e recolheu aquele homem à margem do caminho. Então, como nós podemos fazer? Bom, agindo com a religião no coração, agindo com a religião de bom propósito, não agir como o primeiro religioso que passou, que sabia muito, que era do Sinédrio, que era um orador fazendo uma ponte com a doutrina espírita, que era um grande médium, que era alguém das esferas de poder, talvez dentro do movimento espírita, mas foi incapaz de julgar. Não foi capaz de ajudar. Não fazer como o levita. O levita que seguiu o exemplo do sacerdote. E nós, muitas vezes, seguimos o exemplo. Mas eu estou agindo assim porque o médium fulano de tal age assim. Eu estou agindo assim porque o orador recomendou que eu aja assim. Mas e eu? Eu posso abrir as páginas de Leon Denis, as páginas da codificação, eu posso estudar a revista espírita e tirar as minhas conclusões, porque o espiritismo ele é libertador, ele não é limitador. Mas o levita preferiu seguir de acordo com as tradições. Então nós, os espíritas, não devemos seguir outras pessoas, não seguir tradições, mas seguir a pureza do ensinamento doutrinário que nós podemos descobrir com os estudos conjuntos. Nós devemos agir como o samaritano, que muitas vezes é aquela pessoa simples, aquela pessoa sem pretensões, mas que vendo alguém com necessidade, alguém com dores, o seu coração falou mais alto, porque ela tinha um compromisso. Não era um compromisso com crença, não era um compromisso com alguém, não era um compromisso com qualquer tipo de recompensa, porque não tinha ninguém olhando, mas era o ardor do seu coração diante da dor de uma outra pessoa. Ou seja, nós estabeleceremos esse compromisso quando o que for mais forte em nós for a compaixão pela dor da outra pessoa. Porque nós hoje, sabe, Cris, temos sido muito formais, às vezes muito científicos, mas estamos perdendo um pouco a compaixão. E o doutor Bezerra de Menezes, ele nos diz, esse mestre amorável, esse mestre do movimento espírita, não do Brasil, mas da Terra como um todo, que nada vale o brilho da nossa inteligência se o coração permanece às escuras. Então, que nós possamos assumir o compromisso com Jesus, iluminando o nosso coração, assegurando que as nossas atitudes serão atitudes em prol do amor, com Jesus e de acordo com as suas atitudes que nos legaram o evangelho de redenção. Muito bem. Rafael, tem uma questão aqui que alguns internautas perguntaram, que é a seguinte: como perdoar alguém que faz o mal quando se vê colocado em posição de poder, mesmo quando se diz conhecedor dos ensinos de Jesus? Repete, Tiago, por favor. Ok, pois não. Como perdoar alguém que faz o mal quando se vê colocado em posição de poder, mesmo quando se diz conhecedor de ensinos de Jesus? Tá. Eu quero agradecer a quem fez a pergunta, porque é um exercício difícil. Quando nós precisamos dar uma caminhada de 1000 passos, nós começamos pelo primeiro passo. E o que eu falo para essa pessoa, dessa dificuldade do perdão de alguém que está no poder e conhece o Evangelho de Jesus, é pensar, nós também já estivemos nessa situação. Nós também já perpassamos posições semelhantes. Nós também já fomos governantes. Nós já fomos os inquisidores, nós já fomos os cruzados, nós já estendemos cruzes na mão, enquanto outras pessoas eram espoliadas dos seus bens, eram mortas nas nossas frentes, e nós recebemos o perdão de Jesus, o perdão de Deus, o perdão das nossas vítimas. Nossas reuniões mediúnicas estão cheias de espíritos que não nos toleram, que olham para o Rafael e dizem assim, ele hoje está falando em Jesus, ele hoje está abrindo essa boca, me perdoem a expressão, cheia de dentes para falar em amor, mas eu conheço ele de uma outra vida. Eu conheço ele quando ele era severo, quando ele pisava na cabeça de todo mundo, mas o fato é que hoje eu estou tentando. O fato é que hoje essa pessoa já me vê de uma outra forma. Então, quando olhares
esse ser humano, porque ele é um ser humano, ele é um filho de Deus, faça esse exercício da empatia. Coloque-se no lugar dele, porque nós também erramos. Nós também apontamos o dedo em riste, nós também prejudicamos muitas pessoas. E se ainda nos é difícil fazer esse exercício, oremos por essas pessoas. Mas não nos vinguemos nunca, não queiramos o mal de ninguém. Porque quando a gente quer o mal de alguém, diz a benfeitora Joana de Ângeles, que é tal qual atirar um bumerangue, que a gente joga e volta para nós mesmos. Todo o mal que a gente deseja, todo o mal que a gente faz, pela lei de causa e efeito, volta para cada um de nós. Então, o tirano que está no poder, ore por ele, porque um dia ele não vai estar mais. Aquela pessoa que fala na guerra e defende Jesus, ore por ela. Não queira o mal dela, porque um dia ela não será governante mais. Eu pergunto para cada um de vocês, onde está Hitler? Onde está Mussolini? Onde está Joseph Stalin? Onde está Nabucodonosor? Onde estão Júlio César e os outros imperadores romanos? Onde estão Pol Pot? Onde estão aqueles que salgavam o chão enquanto matavam as pessoas? Aqueles que eram os oprimidos queriam que eles não fossem governantes mais, porque muitos se diziam cristãos. O tempo deles acabou. Por certo, eles terão vias de redenção pela frente, enquanto os oprimidos já são hoje espíritos elevados. Então pensemos nisso. Pensemos que todos aqueles que hoje agridem, eles são filhos de Deus, eles vão ter que ressarcir, mas nós não queiramos o mal de ninguém. Façamos o seguinte, oremos e exercitemos por seguir em frente, fazendo o nosso melhor, porque Jesus nos disse, o meu reino não é deste mundo. Ainda tereis sofrimentos, mas crede em Deus, crede também em mim. E por ocasião do Natal, este é o melhor momento de nós exercitarmos essa solidariedade por aqueles que ainda são os perversos. Muito bom, Rafael. Rafael, inclusive, a sua presença sempre me lembra a presença amiga também do nosso querido Raul Teixeira, com a obra do Remanso Fraterno, né? Seria muito oportuno, movimentados por esse espírito natalino, né? Por esse momento de compaixão, nos lembrarmos também da possível colaboração nossa em relação àquela grande obra social. E para quem quiser colaborar com o Remanso Fraterno, basta entrar lá no site remansofraterno.org.br. Existem inúmeras campanhas de material escolar para o ano que se inicia, 2021, mais de 200 crianças acolhidas, né, e envolvidas nesse projeto educacional. Então, vamos colaborar com o Remanso Fraterno. E falando da figura de Raul Teixeira, segundo essa pergunta que foi feita aí sobre o político, né, déspota, eu me lembro de um comentário do amigo Raul em relação à vivência dele. Ele estava cruzando uma grande avenida que levava o nome de um político, quando ele, dentro da sua mediunidade aguçada, percebe a presença espiritual, né, vê um mendigo nessa grande avenida, percebe a presença espiritual ali da história daquela pessoa, e ele, naquela contingência, né, era a reencarnação desse político déspota, cujo nome levava aquela avenida. Então, meus amigos, a gente está se aproximando do Natal, todos nós vamos receber um presente no dia 25, né? Que não é restrito só ao nosso dia 25 de dezembro, como é um presente que Jesus nos oferta e que Deus nos oferta a cada dia da nossa existência, a oportunidade da vida. Então, eu acho que a gente precisa salientar isso com muito vigor nesse nosso encontro aqui hoje, dessa oportunidade que temos, né, por essa filiação divina, dessa vivência, da oportunidade da vida na Terra. Rafael, a gente está aí se encaminhando, né, Tiago, para o momento final do nosso programa. A gente queria poder deixar com você as últimas palavras, né, as palavras finais, o que você considerar importante ser dito, e também passo para o Tiaguinho, porque eu não sei se ele tem alguma outra consideração a fazer.
Não. A palavra está com o Rafael. Olha, eu quero agradecer ao Tiago, quero agradecer a Cris, quero dar o meu abraço a todos vocês que estão nos assistindo pelas redes sociais. A razão de ser do Espiritismo.net, dos mais variados programas pelas redes sociais, é a presença de vocês. É nós estudarmos o Espiritismo juntos, é nós refletirmos sobre a mensagem de Jesus juntos, porque são tempos difíceis, mas nós estamos juntos, um segurando na mão do outro, porque a sua dor é a nossa dor, e Jesus está com cada um de nós. É a filosofia do Ubuntu, do Fraternidade Sem Fronteiras. Eu sou porque nós somos. Meus amigos, Jesus nos disse em João 13:35, os seus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então, por ocasião do Natal, que nós possamos refletir sobre essa proposta de Jesus, e nós nos amarmos mais, nós nos olharmos como irmãos, que os nossos olhos possam brilhar quando estivermos no trabalho do bem, quando estivermos assistindo uns aos outros, que nós possamos construir esse mundo novo, que é o novo normal depois dessa pandemia. Porque esse mundo novo, ele não virá pronto, ele não virá das outras pessoas, mas ele virá de cada um de nós. Nós somos os artífices do mundo de paz. Não por outra razão, Mohandas Karamchand nos diz, sejamos nós a mudança que queremos ver no mundo. Por certo, esse foi um ano de dificuldades para todos nós, mas não cancelemos este ano, como dizem muitos nas redes sociais. Tenhamos o olhar de gratidão para o ano de 2020, porque com ele aprendemos muitas coisas. Aprendemos a fazer caridade sem precisar do espaço físico da casa espírita. Aprendemos a nos conectar pelas redes sociais. Aprendemos o valor da nossa família porque estamos mais tempo dentro dos nossos lares. Aprendemos a nos reconectar a Jesus, porque dentro dos nossos lares sobrou mais tempo para nós olharmos para ele. E para com relação ao ano de 2021, nós tenhamos o olhar da esperança, porque tudo passa e tudo vai melhorar. Não a esperança do verbo esperar, mas a esperança do verbo esperançar. Porque se o ano de 2020 chacoalhou as nossas estruturas, o ano de 2021 é a promessa, é a claridade, é a bonança depois da tempestade. Que nós então possamos, por ocasião do Natal, pensar em Jesus, pensar na sua proposta nas nossas vidas e rumar para o ano de 2021 com muita esperança, com muita alegria, com muita saúde e vontade de viver, porque onde estiver Jesus, já nos dizia a benfeitora, a poetisa baiana Maria Dolores, onde estiver Jesus, almas queridas e boas, ilusões, erros, falhas, apareçam embora. Ainda mesmo que o mal em torno desarvora, ilumina, esclarece, ampara e aperfeiçoa. Onde estiver Jesus, nada se diz à toa. O engano pede luz onde a verdade mora. A caridade reina, a esperança, ora a ora, alteia-se mais bela. O trabalho abençoa. Onde estiver Jesus, ainda que humilhado ou sozinho, nas desfigurações ou nos aleives do caminho, inflama-te de amor que é sol ardente e fecundo. Onde estiver Jesus, eis que Jesus te espera. A bondade, o perdão, a decisão, a paz e a fé sincera, para a glória da vida e para a redenção do mundo. Meus votos de Feliz Natal, de um ano novo cheio de realizações no bem. Um beijo e que Jesus abençoe a todos. Rafael, meu querido amigo e irmão, muitíssimo obrigado, viu? Que Jesus te abençoe muito. E para todos nós, para todos os internautas, para a Cris, Rafael, todos os irmãos, um Natal de muita paz, de muita luz, né? Um último informe antes de de encerrarmos o programa, é que no dia 27, o próximo programa é com o nosso amigo André Siqueira, com o tema Jesus, ontem, hoje e amanhã. Esse é o nosso tema. Meus amigos, foi uma alegria estar com vocês, compartilhando as reflexões do nosso Rafael, que Jesus possa nos envolver muito. Cris, Rafael, um abraço. Uma boa tarde para todos. Rafael, muita gratidão, viu? Estaremos numa próxima oportunidade juntos, com certeza.
Uma ótima tarde para todos que nos acompanham e até a próxima semana.